Marcelo Nascimento, ele resolveu fazer uma homenagem a mim hoje, que ele veio com a camisa do esporte. Eu vou fazer um desafio para você. Eu tô sabendo que você está fazendo dieta. Se perder mais 5 quilos daquela camisa do São Paulo, que está lá em casa, autografada por Bosco, O é Bosco, sua. o grande Bosco. Bosco foi o goleiro. Viu? Goleiro do São Agora Paulo. tem que comprovar na balança. Aí eu dou. Tem que perder 5. Sim, mais 5. A camisa dá em você. E aí, Marcelo? Tudo bom, meu querido? Vamos Bom, falar André. um pouco do simpósio, como é que está a perspectiva para o Vocês na administração pública, que é entender essa intersetorialidade que a gente fala, essa rede que a gente fala, e aí você sabe muito bem disso. E se o Conselho Municipal de Direitos não cumpre o seu papel, eu certamente acho que poderia até fechar os conselhos tutelares. Né? A forma equivocada que eles estão agindo, né? Inclusive a gente tem aqui em Olinda que aconteceu. Né? Não, eu tô aqui em Olinda, André, Tô falando de Olinda, né? eu tô falando direto de Olinda, né? João Pessoa, Pernambuco, eu tô em Olinda hoje, aqui no famoso Point, que eu tive o prazer de conhecer a primeira vez com O pessoal André. está perguntando pela macaxeira. Cadê a macaxeira? Já vem. Com o André e com o professor Humberto, né? A primeira vez que eu vim aqui. Foi, isso mesmo. E é um lugar que toda vez que eu venho a Pernambuco, eu venho aqui com o André Torres. Depois disso já viemos várias vezes. Mas aí, André, voltando, por quê? Porque se o Conselho Municipal de Direitos não exerce o controle social, não estabelece os fluxos de atendimento, que é a atribuição dele, do Conselho de Direito de deliberar, e ele também não cumpre com uma coisa que é muito importante, que é os planos municipais. Né? Não se tem controle social se você não tem diagnóstico e os planos municipais. Como que você vai, conselheiro de direito, pensar a política no seu município a partir também daquele diagnóstico que parece que tem um sapo enterrado, que é o diagnóstico do CIP, né? Se você não cruza esses dados, nós estamos entrando em 2018 da mesma forma. Então, por isso que o Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de gerar Direito demanda. tem tudo isso. O papel do conselheiro tutelar também nessa questão, se gerar demanda para você apresentar. Agora em Recife mesmo nós estamos com uma dificuldade, mais uma vez, em relação à matrícula em escola, na rede municipal. Então, o que é que nós estamos orientando? Até o dia 8 está aberta a inscrição, estava aberta até ontem, até hoje no caso. A partir de segunda-feira, quem não conseguiu fazer a matrícula, que procure o Conselho Tutelar, porque nós vamos gerar a demanda para o município. Sim. Então, esse é o diagnóstico que você fala. Isso é o né? A gente diagnóstico. chegar para dizer assim, olha, nós temos tantas requisições que foram atendidas, tantas não foram, para pensar a política. Aí entra o Conselho de Direito para formular a política e a gente chegar com a demanda. Não é só a gente dizer, olha, não tem vaga em escola, não tem curso profissionalizante. Como é que a gente vai comprovar isso se a gente não demanda? E aí não dá para em pleno... Vamos ajeitar aqui, caiu. Isso. Foi o Frente, porque senão ele cai. Vai lá. Em pleno era tecnológica, tanto que nós estamos aqui usando ferramentas tecnológicas, como o Facebook, né? E eu acho que nós temos mesmo que se apropriar de todas as ferramentas tecnológicas, e hoje pela primeira vez vocês estão acompanhando o Garantias de Direitos, com Marcelo Nascimento, e o Café com Macaxeira, né? Nós estamos aqui inventando. Tem hora que o André me ensinou a usar o vídeo com 2 pessoas. Agora nós somos além. Vocês podem acompanhar no meu Facebook ou no Facebook do André Torres, agora ao vivo, esse bate-papo direto de Olinda, Pernambuco, da Casa de Noca, onde nós vamos comer a melhor macaxeira do Brasil. E o pessoal fica com água na boca quando vê a macaxeira Quem vinha... saindo. Quando vim a Pernambuco, a Olinda, né? O Recife, né? Chegar ali em Recife, vem aqui. Quem chegou em Recife tem que vir em Olinda, na Casa de Noca. E aí, André, tem uma coisa muito importante que eu acho que também está passando batido. Já que nós estamos falando de diagnóstico e da importância do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direito, etapa Nordeste. Né? E aí o que acontece? Os conselheiros tutelares do Brasil passam, nesse momento, por uma grave crise. Né? E nós temos que primeiro também ter um olhar. E aí não é generalizar, mas eu acho que nós
que somos defensores de direitos de criança e adolescente, que somos do movimento oriundo dos conselhos tutelares, você voltou a ser conselheiro tutelar, nós precisamos ter um olhar para pensar como que está se dando hoje. Né? Ontem eu fiz um post que eu dizia do colegiado. Né? O maior desafio hoje do conselho tutelar é a ação colegiada. Né? A partir daí, tem uma coisa que os conselhos não fazem. E não fazem também porque não utilizam o sistema de informação, que é o monitoramento da medida de proteção. Você fala no identificar o direito violado, quem é essa criança adolescente, quem é o agente violador, aplica a medida de proteção. Só que, mais ou menos... Exatamente. Mais ou menos como se fosse na assistência, referência contra referência, você não tem o vai e não volta. E aí o que acontece, André? A criança ou adolescente fica o quê? Batata quente. Bate no conselho, esquenta para outro lugar, não tá comigo. Né? E aí você não sabe. Por quê? Eu tenho Bate falado... no outro lugar e volta pro conselho também. Não, e quando não volta? Né? E se não volta? Porque não há buscativa. E se não volta, essa criança fica lá esquecida com o seu direito violado. E se o violador são os pais? Né? Ela continua com o direito violado. Então, o monitoramento da medida de proteção, eu considero que é tão importante como a própria aplicação da medida colegiada. Mas a sua fala, Marcelo, me faz remeter o seguinte: 2 desafios que tem ali: a ação colegiada e a informatização do nosso serviço. Sem dúvida. Certo? Porque a proposta do CIPIA, nós somos antigos nisso aí. Eu entrei em 2003, já existia o CIPIA, mas assim, a gente não conseguiu, acho que o sistema não conseguiu o avanço tecnológico. Porque todas as vezes que está pronto, que coloca para colocar em prática, sempre tem alguma coisa que não completa, né? Exatamente. Aí não, porque talento, porque isso, aquilo, então assim, nós, se tivéssemos utilizando o CIPIA, se tivesse o CIPIA, ia ser de bastante eficácia para nós. Por quê? O menino chega aqui em Recife, certo? Eu faço um atendimento, joguei lá no sistema. Se ele aparecer em Olinda, se ele aparecer em São Paulo, quando entrar lá, você sabe sem quem é dúvida. Você atende um menino que chega sem documento, diz que está em situação de rua, e aparentemente você olha assim, ele diz que tem uma idade, mas você acha que ele não tem aquela idade, que pode ser até maior de 18 anos. Como é que você comprova? Se você tem o nome dele lá, você vai lá, tecla, faz aquela busca lá e constata Sim. o que é que há de veracidade nas informações. Então assim, acho que é um desafio. E a ação colegiada também é um desafio enorme para se colocar em prática pelos conselheiros tutelares. Eu vi na página de Daniel Pérez, né, uma ex-conselheira tutelar, que ela trouxe um debate que é interessante. Eu falei até com o Geraldo, só que ela está fazendo um debate que eu não faria, que era digitando ali pelas redes sociais. Eu acho que a gente tem os espaços para a gente fazer esse tipo de debate. Sem dúvida. Mas ela alerta para isso, que ela da dificuldade de ser conselheiro tutelar. E tem uma hora que ela diz assim: me aponte um conselho que o colegiado funciona normalmente. Então, assim, a gente não pode generalizar, que a gente sabe que há as falhas, né? Sim. E há conselhos que não fazem colegiado, e há conselhos que fazem muito bem. Agora, que a gente tem a dificuldade de colocar em prática, nós temos. E aí você tem uma outra questão, que essa é... E ela pode ser consertada a qualquer momento. Se aqueles que não o fazem precisam começar a fazer, porque senão eles estão trabalhando errado. Né? O Conselho Tutelar não pode ser decisão monocrática. Não tem decisão monocrática no Conselho Tutelar. Exato. Como não tem processo, como não tem meu caso. Então, assim, esses vícios de atendimento, que às vezes vem de um colegiado passado, passou para esse, né? É importante dizer. A gente escuta muito. No meu colegiado, são 3 contra 2. Não existe. Não existe, não. Não existe. A medida mais adequada a gente não vai aplicar de acordo com votação. Sem dúvida. A gente vai pegar o estatuto colocado lá e aplicar de acordo com o que manda a lei, com o que manda o estatuto da criança e adolescente. E aí você tem que aplicar... Se você tiver a maioria errando e você acertar, olha, vamos registrar aqui em ata. Perfeito. Qual é a posição nossa em relação a essa situação aqui. E a gente, se consultar o estatuto, não tem como errar. Não tem. Não E tem aí como errar. tem uma outra coisa, André, que passa. Que as pessoas acham que é votação, né? Qual proposta vai ganhar? Não é qual proposta vai ganhar, mas é qual medidas serão aplicadas a essa criança
porque nós vamos devolver a ela o que foi te retirado. Então não é, hoje eu ganhei uma proposta, amanhã eu perdi uma, estou 1 a 1 nesse colegiado. Isso não existe, não tem isso. Na verdade, o colegiado é o quê? É pensar. Quando eu dou formação, André, e aí aqui no meu, tem um amigo muito corintiano lá de São Paulo, que é o Renato Silva, né? Um grande figura, um Ana Paula tá pensador. chamando daqui a pouco eu falo, Ana Paula, em relação a isso. Você pode até mandar aí sua sugestão sobre essa questão da fala dessa E o Renato é um dos... Eu tenho vários amigos corintianos doentes. Ele é um dos doentes, né? Ele é um dos doentes. O Júnior Manuel é o outro doente. Eu tenho vários amigos, que eles são aqueles corintianos, né, que usam até cueca do Corinthians. Eu vou contar. E aí ele escreveu ali, camisa do esporte, tu não é São Paulino? Sou São Paulino, mas eu tô na terra do esporte. Marcelo é sabido. Com um cara rubro-negro, né? E eu já tô aqui porque nós vamos tirar o meia de vocês. Diego Souza vai mudar. Ele então, negou aqui, hoje, o empresário dele negou, inclusive, mas tá rolando aqui na rádio. Vai embora. Diego Souza vai embora. Vai vestir o manto lá do Raí, ó. Pum, pra colocar o prato na cara do gol. Junto com o Cueva, vai dividir o meio de campo. Mas aí tem um menino bom aí no Juninho. É. Tem um reserva bom aí que. Ele então, Diego saindo, a gente. Então tem que dar chance. Tem que dar chance. A gente é bom, hein? Abraço, Renato. Um abraço pra Nilza Alves também. Agora, voltando pra cá, André, eu tenho na minha formação para Conselho de Direitos, tem um momento que eu explico o que é a deliberação. E aí quando você buscar o conceito de deliberação no dicionário Aurélio, o que diz? Que deliberação vem sempre após a discussão, a chuva de ideias, reformar as propostas, e aí depois de tudo isso, do debate, que você tem a delibera. Né? E para os conselhos de direitos, deliberação é o instrumento de trabalho diário, de pensamento do colegiado. Para o conselho tutelar também não deixa de ser, porque o conselho também, no seu colegiado, tem que deliberar, só que delibera medida de proteção. Né? Então, sim, são coisas totalmente diferentes e que não se misturam e que também não tem conflito. E é isso que as pessoas não entendem no dia a dia. É um conflito, André, eu tenho recebido cada WhatsApp, cada coisa no inbox que é de chorar, de falar, ó, né, fecha a porta e vamos embora, assim. É muita aberração, é muita coisa que você fala, não pode estar existindo entre os conselhos que são de proteção, que são criados pelo Estatuto da Criança e Adolescente e que traz a essência da sociedade civil, que traz o conceito da Constituição Cidadã de 88, tendo a questão da participação popular garantida nos dois conselhos, né? E aí, no de direito e no tutelar, né? E que são instrumentos democráticos de direitos. Só que não acontece. O que acontece hoje? Briga de colegiado, briga do Conselho de Direitos, pensando que é o novo patrão do Conselho Tutelar. Em vários lugares do Brasil. Mas por quê? Porque não conhece o seu papel. Enquanto o Conselho de Direito está pensando que é o patrão do Conselho Tutelar, e quando o Conselho Tutelar pensa que é submisso ao Conselho de Direito, aí é que a confusão é maior, né? Mas eu estou entendendo você, Marcelo. Agora, assim, a gente temos uma missão e ao mesmo tempo temos que fazer uma reflexão. Sim. Nós saímos do primeiro processo de data unificada no país, né, que foi 2015, janeiro de 2010 agora, dia 10 de janeiro, completam 2 anos, 50% do primeiro processo, né, do mandato. Verdade, boa reflexão, então, 50%. Assim, tivemos uma renovação de cerca de 78% de conselheiros tutelares. Sim. Então, o que foi feito até agora? Nós estamos há 2 anos do segundo processo. Não paramos ainda para fazer essa avaliação. E pior, se não for feito agora, vai perder o time dela, André. Porque nós caminhamos para ter que estruturar o segundo processo de escolha e tem que estruturar ele com uma questão que é lógica e central do debate. Não dá para ser só agora a data unificada. Nós vamos ter que ter critérios. Porque, por exemplo, André, eu tive o privilégio, estava no governo da presidenta Dilma, né, que foi rompido democraticamente, e lá nós tentamos conduzir esse processo apoiando os municípios, apoiando os conselhos municipais, pensando sempre em fortalecimento.
do conselho e qual era o papel do governo nisso, né? E aí fizemos tratativas com o TSE, várias, com todos os ministros, não foi possível a urna. A questão Da urna eletrônica, né? Mas alguns municípios conseguiram já no estado, alguns compraram sistemas. Alguns alugaram. No geral, eu considero que essa reflexão ela deveria ter sido feita ao longo desses 2 anos, como você disse. Está correto. Por quê? Se não parar, a tragédia de 2019 será maior. Por exemplo, um município lá do estado de São Paulo, né? Que eles fizeram? Teste de aptidão física para ser conselheiro. Teste de aptidão física. Tinha que correr tantos quilômetros, subir no muro, pular. Aí você fala, mas é pra quê? SWAT. É SWAT pra pegar menino, né? Qual é o papel do Conselho Tutelar? Então, essas coisas foram acontecendo. E outras aberrações. Por exemplo, uma que foi assim, quase unânime. CNH para ser Conselheiro Tutelar. Pois bem, você está se pondo o seu nome à disposição para ser zelador de direitos de criança e adolescente ou para ser motorista municipal? Com todo respeito ao motorista. Claro, não! Você está lá na disputa da função do Conselho Tutelar, né? Sem dúvida. Mas não tem se nada. Nós até os motoristas do conselho são os melhores, é o segundo, é o cuidador do conselheiro, muitas vezes, viu? Exatamente. Muitos motoristas é uma estrutura, como se fosse uma estrutura de segurança, de tudo. De tudo é o cara. Quando para, tudo. já sabe de forma vai parar o carro para sair, uma eventualidade. E tá do lado dos conselheiros. Exato, é de extrema importância e assim, é a pessoa de confiança, né? É uma pessoa de confiança. Ali, do porteiro, do SG, todos eles compõem o Conselho Tutelar. André, daqui a pouco, ó, aguenta aí, viu, Edinho? Ó, Fabiano Silveira, Fabiano Botafoguense. Fabiano. Carioca. Nosso companheiro. Esse é companheiro, hein? Do fora, esse aí é o cara, Fabiano Silveira. Fabiano, acho que é de Duque de Caxias. Lá no não, Niterói. Niterói. E hoje ele tá lá com o querido Bira, nosso companheiro, que é especialista na assistência social, um cara fantástico que tá defendendo aí os SUS em todo o Brasil. Só, André, quem tá aqui, ó, tá assistindo aqui, nós estamos hoje ao vivo de 2 Facebook, né? Porque a gente é metida besta mesmo, viu, André? Não tem jeito não. E aí, daqui a pouco, vocês vão ouvir, porque daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com o Edinho Santana, que vai lançar dia 11 o aplicativo Pérola. Que é um novo aplicativo para fortalecer o sistema de garantias de direitos, que é um aplicativo para que as informações também estejam na palma da mão. Porque, já dizia, né, Paulo Freire, informação é a nossa arma. Informação é a nossa arma. Opa! Ó, vamos acertar aqui. Agora, André, e nisso tudo, para isso que vem o simpósio, né? Por quê? Vamos falar do simpósio, quem vai estar lá. O simpósio tem que ser também esses momentos de reflexões. Por isso que a gente vai ter um momento de militância também lá, né, Marcelo? Da gente expor nossas ideias e tal. Claro, como nós fizemos Caldas Novas, Simpósio Aparecida. Saiu a tão contestada Carta de Caldas. A Carta de Caldas. E agora teremos outra carta de João Pessoa. E aí vai o simpósio. E eu vou aqui, ó. Eu só ia anunciar lá. Mas eu tô com você, muito meu amigo. Isso aqui é meu brother. Eu vou falar. 4ª etapa, o simpósio não para. 2018, região sul, Porto Alegre. Porto Alegre. Boa. Depois do Fórum Social Mundial na Bahia, em abril, tem simpósio. Porque nós vamos por fora. Nós vamos por fora. Marcelo, o simpósio acho que está consolidado, né? Está consolidando, né? Vai cumprir a etapa Nordeste e depois a etapa Sul. O que é que o fórum o que é que o simpósio está deixando? Onde passa, Marcelo? Olha, André, o simpósio ele tem esta primícia, né? De deixar as pessoas articuladas, de deixar as pessoas, como diz os meninos lá em São Paulo, com sangue nos olhos. O simpósio tem a função também de capacitar, de formar, mas de motivar, né? Tanto que nesse simpósio nós vamos ter um momento de cuidador com especialistas que fazem aí bioenergia, biogenética. Eu não sei dizer direito porque a companheira querida Verônica que está cuidando dessa pauta, mas é para quê?
pra pessoas... Ó o Beto aqui querendo entrar aqui, ó, daqui de Olinda. Beto, nós estamos aqui, né, Cadê, na casa Beto? de Manda Noca, pra vem cá. aqui. Vem pra cá, Beto. Aqui na sua terra, Eu aqui. liguei pra ele, deu caixa postal. Vamos embora. Beto, nós estamos aqui na casa de Noca, na tua casa. Estamos te esperando Bora dar um aqui. pulinho aqui. André, e aí você tem... O simpósio tem que deixar isso. Ele tem que deixar semente. Semente. Ele planta sementes, ele junta as redes. E quando a gente vai embora, essas redes têm que continuar se movimentando. Exato. Porque o que está faltando hoje é a distância da teoria e da prática. Né? Tem muita gente teórica, tem muita gente até do nosso meio que a gente conhece, né? Mas eles falam o meu nome, viu, André? Mas eu não digo o nome deles não, porque eu não vou dar moral pra você mais, viu? Você que tá assistindo, eu sei que me assiste pra depois ficar falando nas rodinhas. O Marcelo é isso, o Marcelo quer se aparecer, viu, André? Mas não falo mais não, viu? Aqui, porque aqui nós vamos trabalhar. E tem espaço pra todo mundo. E tem muita gente que só fala assim, ó. Ah, não é atribuição. Ah, isso não é atribuição, não tá no ECA. Mas por que não é? Não, mas por que não é, se não é de quem é? Exato. Tem que dizer a fórmula. De quem é? Ora, eu não vou fazer, tem que fundamentar. Não adianta Sim. dizer que não é. Não adianta. O Edinho que quer entrar aqui, daqui a pouco nós vamos falar com o Edinho direto do meu e vocês vão acompanhar pelo do André. O Edinho, a gente conversava muito isso, André, sabe o quê? Tá bom, não é atribuição? O conselho tem que dizer de quem é. Ele tem que estar estruturado, fortalecido, capacitado. Traz aqui, Dandara, traz um pouquinho aqui, Dandara. O prato feito. O prato? O prato, só pra ver. Só pra filmar. Oxe, como a carne diminuiu, foi? Assim? A carne e queijo diminuiu. Vinha no prato, né? Separado. Então vai. É que nós vamos mostrar pra vocês daqui a pouco. Então o Edinho, André, sempre fala isso. Tá bom, não é atribuição de conceito lá? O conselho tem que dizer de quem é. Exato. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que têm direitos, seja criança, adolescente, seja o adulto numa situação de vulnerabilidade, ou seja adultos que estão à margem das minorias. Né? E tem várias minorias no nosso país, que a gente também às vezes, não vamos discutir, não olha para elas. Mas quantas minorias nós não temos nesse país, André? População idosa sofrendo, população LGBT morrendo todo dia. Todo dia. Por que a pessoa morre? Porque ela tem uma orientação diferente da minha, eu posso ir lá e bater nela e matar ela. A intolerância, né? A intolerância religiosa. Ó, Eita. meu Deus do céu. Ó, vou pôr aqui. Mostra aí. Vou mostrar aqui. Olha a macaxeira aqui. Ó aqui. Porque aqui é café com macaxeira mesmo. E eu vou mostrar aqui agora, ó, pra todo o Brasil. Olha bem. Olha aqui e olha aqui. Tá cheirosa, André. Daqui a pouco a gente vai traçar isso Ó. aí. Então, Marcelo, Voltando, André, pra gente. Vamos lá. E aí a gente vai entrar aqui pra dar um oi. quem é que vai estar lá também? Quem vai estar lá? Sabe quem vai fazer a palestra magna para falar? Conceito do sistema de garantia de direito? Quem? Mestre Edson. Foi um dos meus primeiros formadores. Mestre Edson. Você sabe que eu fui no encontro do Juninho, que é lá em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, e aí eu tive a felicidade de voltar no carro para João Pessoa, que tanto o voo do Mestre Edson Soceda como o meu era de João Pessoa. Então nós voltamos no carro do conselho, aquele que o governo Dilma deu os conselhos tutelares, viu? Que agora só sai se tiver articulação com o deputado, nem né? subiu para 100 mil. No governo Dilma era 70, agora o kit é 100 mil, vai dificultar, os deputados vai colocar menos. E o deputado Sabe? que der, a maioria tá fazendo com chave político. Tá? E lá, né, nós distribuímos 2.771. Depois do golpe não foi distribuído mais nenhum, viu, conselheiros? Depois vocês falam, não vamos falar de política. Não vamos falar de política. Mas os fatos estão aí para quem quiser ver. Né? O gás subiu 6 vezes. R$10 o gás. Vai chegar a 100 em dezembro. Mas na chamada que eu fiz Voltando. na live, eu coloquei que a gente ia falar sobre o simpósio, eu ia fazer uma rápida análise sobre a conjuntura nacional então, política vamos lá. que nós estamos Primeiro, atravessando. Primeiro, a abertura com o Mestre Edson Soceda. Porque para a gente pensar, porque tem muita gente que é nova. E não tem problema isso não. Eu acho que tem que ter renovação mesmo nos O pacto conselhos. geracional tem que ser colocado Tem em que prática. colocar. E aí, tem gente que não conhece a história do ECA, do Sistema de Garantia de Direito. Né? Que Como surgiu o Estatuto da Criança que e lá Adolescente. atrás, final da década de 70 para 80,
a Igreja Católica, com algumas igrejas evangélicas, começaram um movimento chamado Culto Ecumênico pela Criança. E ali foi desdobrando, depois nasce o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e esse movimento foi ganhando corpo em todo o país. Pernambuco tem história muito forte com isso, né? Maranhão tem história. Tonho das Olindas tem a história. Neto também. O mestre Silvino Neto, olha Todos só. eles têm participação no Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem... Helena Jansen, Adriano Jansen, que faleceu, Dudui, Olha o só pessoal do quanta gente. Movimento Nacional de Menino e Menina de Rua. Né? E se não fosse essa galera, nós não estávamos aqui agora falando de direito, não. É interessante você ver o depoimento deles, como é que eles faziam na época para colher assinaturas. 5 milhões. Para se fazer O artigo 227. Existia o artigo 227, né? E para se fazer a emenda popular, que apresentou o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que reivindicava o Estatuto da Criança e Adolescente. Que existia já a previsão na Constituição Federal. Mas tinha que regulamentar. Porém, tinha que fortalecer ainda mais. Foi criada uma lei específica para o Estatuto da Criança e Adolescente. Até porque... Aí quando você chega para escutar a história deles que vivenciaram, é realmente empolgante, Marcelo. É interessante que todo conselheiro tutelar fique a par de como Sim, o Estatuto e da Criança e precisa. Adolescente. Né? Galera, todo conselheiro tutelar não, todos nós, toda a sociedade. Toda a sociedade brasileira. E aí você pega e aí ele vai fazer esse resgate, né, de uma forma. E eu estava te contando da viagem. Da viagem Do Nova Cruz, Natal, João Pessoa. da Nova Cruz, João Pessoa. João Pessoa. E aí a gente foi conversando tantas coisas e de uma simplicidade ele contando. Impressionante. Impressionante. Eu já era fã desde quando era conselheiro, né? Mãos do Gato, dos livros do professor Soceda. E aí ele foi falando algumas coisas que aí você vê como teve distorção e como algumas pessoas hoje querem virar juristas, né? Do estatuto, do conselho tutelar, né? E que estão equivocados. Estão equivocados. Se ouvindo ele o que foi pensado, está equivocado. É muito interessante. E ele falava isso há 20 anos. Exatamente. Há 20 anos não, 27 anos, né? 30 anos ele falava isso. Aí você escuta ele hoje falando, você para e reflete realmente a essência do que é ser conselheiro tutelar, do Estatuto da Criança e Adolescente. Não. E lá nós teremos então, já disse, né? Reforçando o mestre Edson Seda. Nós teremos o Luciano Bettiati. Nós teremos a companheira Elinice Rocha do Pará. Elinice, estava conversando com ela agora há pouco. Que é uma militante impressionante, né? Fundadora do Fórum Colegiado Nacional, ex-conselheira tutelar, gerente de CREAS hoje, né? Não, e agora está no sócio educativo. Está no medida socioeducativa. Está no medida socioeducativa. Ela foi gerente do CREAS. Ela é assistente social de formação, tem uma então, assim, larga experiência. Nós teremos também lá a professora Malon vai estar lá também. Malon aqui de Pernambuco, professor Humberto. Né? E o Malon traz... O Malon é engraçado, né? Eu gosto muito de ouvir, porque o Malon ele traz uma reflexão da criança e da militância dele na assistência, né? E ele vai trazer o que foi também agora a Conferência Nacional da Assistência que aconteceu essa semana e ele estava lá, né? E eu vi fotos dele no Face conduzindo o processo, né? Porque ele... Malon é um líder nato. Ele chega, ele conduzindo, estava ele lá no grupo, as fotos no grupo, ele firme na Conferência da Assistência. Começa segunda-feira a abertura. Segunda-feira, até quinta-feira. Vai até quinta. Começa com o professor Edson Seda e termina com o painel cuidando do cuidador. Os mini cursos, né, nas salas. Aquela mesma dinâmica que foi adotada sempre, lá a mesma metodologia. Que foi adotada lá a mesma metodologia de Caldas Novas, que é a metodologia central do simpósio, né? Não tem como ter outra, porque o simpósio é isso. Né? O simpósio é feito com vários parceiros, cada simpósio vão se agregando vários parceiros, né? Ó, tá aqui pedindo, ó, o Wendel Valente. O Wendel Valente é um conselheiro também, André, igual você. Foi conselheiro comigo na gestão, ficou fora um mandato e volta agora contribuindo lá no Conselho Tutelar do Jabaquara. E ele também é uma das lideranças dos conselhos tutelares da cidade de São Paulo. Um cara conciliador, um cara muito bacana. Wendel, um abraço pra você. Cadê Henrique? Viu? Henrique vai estar por aí. O Henrico, ele disse que vinha, viu? Não sei se ainda vem que ele estava atrasado. São Paulo e não encontrei Henrique. Henrique é uma figura. Henrique é tesoureiro da associação da PCT que nós fundamos agora. Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Quando você lá, você vai conhecer. Então, assim, os minicursos. O André, que está aqui do meu lado, vai ministrar um minicurso de um tema que eu acho central, sensível, necessário.
e eu falo em todas as minhas formações, André, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. Esse fenômeno, você acredita que nós não temos diagnóstico? Nenhum. Você acredita que nós não temos uma política pública nacional? E você acredita que São Paulo, o maior estado desse país, em habitantes, né, em recurso, não tem delegacia especializada para criança e adolescente? Uma questão também, Marcelo, que é impressionante, que muita gente deixa passar, é que existe uma lenda em relação ao desaparecimento, seja de criança, adolescente ou adulto. Né? Sim. Você chega na delegacia e quer registrar o desaparecimento, a grande maioria resiste. Não, aí vem aquela lenda das 48 horas, 24 horas. Não existe isso, porque existe a lei da busca imediata. Exatamente. Se sentir que desapareceu, de imediato, tem a obrigação, tem o dever, não vou dizer a obrigação, tem o dever, qualquer delegacia que seja, de registrar o Mas desaparecimento. deixa eu falar pra você, eu acho que está correta a linha. Não é dever não, é obrigação, porque é lei. Se é lei, o agente público tem que Tem a cumprir, obrigação de fazer. tem a obrigação de fazer. Não é discricionário a ele querer ou não. Né? Ele tem que Como fazer. agente público, ele tem que fazer. Porque assim, isso era uma questão, uma metodologia que eles utilizavam na época da ditadura militar. Quando eles chegavam, o DOPS chegava, né, a polícia chegava, o regime militar chegava, que prendia alguém, então a família só poderia registrar a ocorrência, o desaparecimento após 48 horas. Que era justamente para se ganhar tempo para esconder a pessoa, desaparecer literalmente. Sim. Então, assim, ainda hoje existem pessoas que desconhecem a lei da busca imediata, e a gente vai falar um pouco lá na ocasião Sem dúvida. sobre o papel do conselho tutelar, Você sabe. a identificação da criança ou adolescente desaparecida. E vou lançar um desafio aqui, viu, Marcelo? Para todo mundo que está assistindo aqui. E a gente já tentou implantar aqui em Pernambuco, houve resistência. Carece de um sistema que identifique a criança que foi encontrada. Sim. Aí você vai pensar assim, mas não é a mesma coisa, não é. Hoje, se desaparecer uma criança, você vai aqui em Pernambuco nós temos uma especializada. Quando a criança desaparece, primeira orientação, Ó quem entrou? Malarangão. Malarangão. Malon vai estar Aí, Malon. em João Pessoa semana que vem. Cabra bom ele, viu? Então, assim, a gente vai na delegacia especializada e registra logo aquela ocorrência do desaparecimento, né? Já faz uma articulação com a imprensa para divulgar a foto da criança e tal. Mas se a criança aparecer, se você encontrar uma criança desaparecida, o que é que você vai fazer? Muita gente não sabe. Verdade. Quando a pessoa viu aquela foto num jornal, numa televisão, tem o número do telefone e liga. Mas eu acredito, Marcelo, e eu defendo essa tese, né, que nós somos revolucionários, né? Primeiro a gente veio aqui para mudar. Claro. A gente dá colaboração para a mudança. Sem dúvida. E nós Deveria vamos defender existir essa um mudança e vamos lutar por ela. Deveria existir um sistema de comunicação, de informação. E quando a gente encontrasse uma criança, tipo 190, quando você ligasse para o 190 e dissesse, olha, eu encontrei uma criança assim, assim, com tais características, e ter aquele banco de dados lá, informativo, dizendo, olha, é tal criança, pode ser assim, leve para o conselho tutelar, leve para a delegacia mais próxima. Mas nós não temos isso, e a gente tem esse desafio para colocar em prática. É verdade. Nós temos que abrir essa discussão, Marcelo. E nós vamos tirar isso, André, na carta de João Pessoa. A carta de João Pessoa. Tem que trazer Olha, esses esse negócio indicadores. de carta é comigo mesmo. Não, Carta é comigo e mesmo. as pessoas falam, ah, carta é porque vocês gostam de ficar. Carta, não. Porque carta é para marcar o momento, é para ter lá na frente você olhar para ela, ver as pactuações e o que está sendo feito ou não. Porque Exato. senão nós ficamos Tem que sem ficar nos instrumento. anais, exatamente. Sem instrumento. Como é que a gente vai dizer? Não, a gente já discutiu isso lá atrás. Como? Prove. Se a gente não provocar, não formular a política, vai ficar... E aí, André, tem uma questão. Antes, deixa eu ler o recado aqui do Marlon. O Edinho vai entrar daqui a pouco ao vivo conosco. Acabei de sair da plenária final da Conferência Nacional de Assistência Social e vamos levar a resistência das políticas sociais para todos os espaços. Tá, é isso. E nós estamos aqui para resistir também. Vamos existir. Nós estamos aqui para resistir também. Agora, Marcelo, vamos entrar um pouco num tema que, assim, que é por conta da conjuntura nacional, né? E nós estamos passando, a gente falou um pouco de simpósio. Eu recebi, na verdade eu liguei para a Helenice, né, para saber qual é o dia que a Helenice está chegando lá em João Pessoa, que a gente tem uma relação
bem próximo e tal, para a gente dialogar melhor antes de começar o evento. Sim. E eu estava falando para ela da minha preocupação em relação a essa movimentação que nós estamos passando hoje. Veja bem, Marcelo, como eu falei de início, nós estamos há 2 anos do segundo processo de escolha. Sim. Nós não paramos ainda para discutir como será esse segundo processo. Nós tivemos uma presidente eleita, né, que foi tirada à força do poder. Sim. Nós ficamos calados. Né? Não, nós gritamos. Nós gritamos. Quando eu falo nós, é a amplitude dos 30 mil que tem no Brasil afora. Né? O primeiro ato, isso eu faço questão de registrar onde eu chego. O primeiro ato administrativo desse atual governo foi acabar com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Sim. que tinha status de ministério. Nós ficamos calados. Eu vou fazer uma crítica propositiva ao Fórum Colegiado Nacional. Sim. Por favor, me entendam. Haverá a 37ª Assembleia que vai ser aqui em Pernambuco essa semana. Não vou nem divulgar, tá? Mas essa semana aqui em Pernambuco. Em nenhum momento o fórum parou para discutir isso. Nós estamos, Marcelo, vendo companheiros, conselheiros tutelares, defensores de direitos humanos defendendo uma candidatura encabeçada por um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro. Sim. Isso é muito grave. Ele é declarado inimigo de defensor de direitos humanos. Sem dúvida. O primeiro ato que um cidadão desse pode fazer é tentar sugerir ou perseguir o Conselho Tutelar. E o que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos fazendo? Então a gente tem essa obrigação, Marcelo, de trazer esse debate à tona. Sem dúvida. É muito grave o que nós estamos passando. O pessoal está querendo discutir para 2018 o encontro nacional. Quer discutir delegação que vai para o encontro nacional. Eu digo, ó, gente, a gente não sabe nem se tem república em 2018, Marcelo. Nós não sabemos nem se tem eleição, Marcelo. Hoje está difícil imaginar o dia de amanhã. Imagina, Marcelo, ninguém ia dar o golpe que foi dado para tirar uma presidente eleita democraticamente. À toa. E não venha dizer que havia rejeição, porque esse atual governo tem 1% de aprovação. A rejeição da presidenta Dilma era 13. 13, a dele... A rejeição dele agora... Não, a aprovação de Dilma... Isso, era 13. Era 13. A A dele é tá 1%. Daqui a pouco ele está menos 1%, menos 2%, menos 3%. Vai levar para ele. Então é o seguinte, enquanto o pessoal está preocupado em discutir delegação para encontro nacional, a gente não sabe nem se vai ter encontro nacional. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos está sem dinheiro, quer dizer, quando você perde o status de ministério, você perde o orçamento, você teve lá, você sabe disso. Então você acha que a gente tinha outro papel nesse momento? Nesse momento, acho que a militância tinha que estar, os defensores de direitos humanos tinham que estar mais juntos, independente de bandeira partidária, a gente está aqui reivindicando. E eu tenho falado para os companheiros, até porque a Constituição garante a cada um escolher o seu partido político. É direito livre, constitucional. Direito constitucional. Agora, nós que somos militantes, o que nos une? É a causa. Então, assim, o que nos une? A causa. A causa, a defesa da criança e adolescente. Se é a causa que nos une, eu faço um desafio para os amigos, né? Porque outro dia eu estava lá em Santa Catarina, e eu não vou citar nome e tal, mas um conselheiro, depois da minha palestra, veio me indagar, André. Não, você faltou com ética porque você falou do Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Aí eu falei, não, eu falei da redução da idade penal. O cara que é a favor da responsabilidade penal. Aí ele falou, não, mas olha, eu sou a favor... O cara que faz apologia ao estuprador. Sim, eu sou a favor da redução, quero debater com você. Aí eu comecei a dar os argumentos pra ele à luz do ECA. Porque pra nós é a luz do ECA, não tem outro debate. Aí, num certo momento, ele falou, não, mas se você trabalhava com a Maria do Rosário, ela defende o Champinha. Você perde a qualidade do debate. Aí eu disse, sabe o que eu disse pra ele? Eu vou conservar a minha saúde mental em respeito a você. Eu vou conservar a minha saúde mental. E parar a discussão, porque não dá pra discutir com quem não quer discutir à luz de argumentos, de ideias. Ontem eu peguei um debate no Facebook, eu fiz um comentário na página de um amigo meu, porque todos os dias ele posta que é contra a corrupção,
Aí todos dias pedem a prisão de Lula, não sei o que, eu botei lá para ele, olha, eu sinto falta da sua indignação com esses deputados que votaram a favor da reforma trabalhista. Eu sinto falta de indignação contra os senadores que devolveram o mandato a Aécio Neves. Sim. E por aí foi. Aí chegou uma e começou a debater que era contra a corrupção e que eu era petista, que era de esquerda, esquerdopata, isso aqui. Você é contra a corrupção, né? Sou. E votou no Aécio Neves, né? Eu acho que você votou no Aécio Neves para combater a corrupção. Ele disse, foi. Eu disse, pô. Então, pra mim tá de brincadeira. não tem lógica. Aí agora vai votar em Bolsonaro para combater a corrupção. Disse, olha, como? Bolsonaro não conseguiu resolver o problema do Rio de Janeiro. Nossa. Aí promete resolver do país. Não Bandido tem. bom, bandido moço. Mas você viu a entrevista dele? Não, e hoje Cada dia é saiu uma pérola. matéria que ele agiu de nepotismo a vida toda Toda a dele, vida, com as não. ex-mulheres dele. Não. Usa dinheiro público para botar os filhos dele no poder. Então, Falou as pra criaturas ele pra fazer assim, esse de debate. economia. Ele falou economia, não precisa saber de economia. Como você quer ser presidente da república sem saber de economia, de saúde, de educação? O presidente tem que estar completo. Agora, voltando pra nossa classe. Falar da gente. Fala pra nossa classe. Não importa o partido que você esteja conselheiro ou conselheira, vá pra dentro do seu partido e faça a discussão da criança e adolescente. Exato, que nós fazemos. Nós Faz fazemos a na discussão. sociedade, nós fazemos no partido. Faz a discussão com seus deputados, respeite, você pode escolher o que você quiser, de direita, de esquerda, de centro, pra baixo, pra cima, mas vai então lá discutir com ele criança e adolescente, defender assistência social, defender recurso pra política pública, é isso. Use o espaço que você milita, que você está, para o que nos une. E o que nos une todo dia é a defesa da criança e adolescente. O que nos une é dizer as aberrações, como aqui em Olinda, como lá em Assis. Sabe o que aconteceu em Assis, André? Não. Semana passada? O prefeito tinha um acórdão lá do Tribunal de São Paulo para ter uma faixa lá de comissionados. Estava acima do teto. Os conselheiros, por uma aberração da lei, eram comissionados. Demitiu os conselheiros de lá. E aí, demitiu os conselheiros de lá e fez o quê? Falou para os conselheiros, deixa o conselho que amanhã eu vou pôr outras pessoas aí. Ele instituiu os conselheiros Não, demitiu. Demitiu os conselheiros e ia nomear outro. Aí nós, nosso advogado da associação da PCT, já ligamos para lá, ligamos para o prefeito, outros também se articularam em defesa dos conselhos Aos tutelares. 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. 100% de conselhos tutelares no país instalado. E acontece isso. E está acontecendo isso. E eu vou dizer outra coisa, que eu acho que poucas pessoas aqui sabem. A gente tem que fazer um levantamento também, que a maioria dos municípios não adequaram sua lei municipal em consonância com a lei federal, a 12.696. Muitas delas ainda continuam com um mandato de 3 anos. Sim. Isso é muito grave, Marcelo. A gente tem que ter esse diagnóstico. Como também. isso? Isso aí fere o Estatuto da Criança. Total. A nova redação do Estatuto a da Criança. 12.696 é rasgada. Exatamente. Não, e aí você tem uns que está se negando a garantir os direitos Eu vou sociais dos dar conselheiros. dica pro fórum fazer esse levantamento. Claro. Fórum Colegiado Nacional. Claro, ele nos representa. Exatamente. Você como conselheiro, Exato. eu como ex-conselheiro. Eu vou sugerir isso pro fórum. E aí às vezes a gente fala algumas coisas, alguns membros do fórum ficam nervosos. Quem tem representatividade tem que estar preparado. Né? Não, claro. Já imaginou se ou Temer entrega, fosse parar para responder a todo boné, mundo que está ou entrega o boné, criticando ou ele? entrega o boné. Exato. Porque nós vamos continuar falando e não somos contra o fórum, não. Não, eu sou a favor, legítimo. Pelo Reconheço contrário, o fórum. nós reconheço somos o fórum. FC, Fui membro do fórum. Nós somos FCNCT. Fui membro do Clube, Fórum Colegiado viu? Nacional. Deixa eu ver aqui, André. Vamos ver se ele tá aqui na tela. Vamos ver se o Edinho consegue entrar aqui para dar um alô. Vamos, Edinho, tá com você aí agora, enquanto nós estamos falando. É essa coisa aqui, viu, Brasil? Eu tô aqui do lado de novo, usar os peregolê aqui do Facebook, viu? Eu estava dizendo a Marcelo, se o Facebook fosse um país, era o maior país do mundo. Tem mais de 2,5 bilhões de usuários. Isso é muito interessante. Edinho, tá com você o convite, viu, querido? E André, olha como nós temos várias reflexões para ser feitas. E elas têm que ser pautadas. E eu quero ser escutado. Tá? Claro. Eu acho que assim, a gente quer contribuir. Eu não quero criticar por criticar, eu quero propor. Entendeu? A gente tem que fazer essa avaliação. Sem dúvida. O que é que nós fizemos até agora, esses 2 anos? 2018, o que é que... Aí, Edinho, boa noite. O que é que nos espera para 2018? Ele mostrando a camisa do 18 de maio. 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
da campanha, né? Diga aí, pai do Pérola, boa noite. Boa noite, galera. Que debate gostoso. E eu aqui me coçando para participar desse debate, né? Muito bom, muito gostoso. Você, o André, falando aí. Eu catei um pouquinho de cada coisa para falar com vocês. Não só do Pérola, mas um pouquinho de cada coisa, né? Tá me ouvindo aí, Marcelo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Só fala um pouquinho mais alto. Fala mais alto. Ah, beleza. Eu catei um pouquinho de cada coisa para falar com vocês, né? Em relação ao colegiado, a gente também recebe cada coisa no WhatsApp, né? Em relação ao colegiado, que as pessoas não conseguem atuar em colegiado, né? Tem gente que fala, não, se é 3-2, né, André? Mas numa decisão colegiada, eles não sabem que isso enfraquece. Porque se você pega uma ação lá no Ministério Público com 3 assinaturas, né? E pergunta, cadê as outras 2? Não tem nem ata, Marcelo. Porque eles têm que redigir uma ata com a decisão e eles não fazem isso. E acaba prejudicando, de repente, a situação de uma criança. Me permita, Edinho. Eu acho que criaram, inclusive, outra modalidade de conselheiro tutelar, que é o ZAP tutelado. Sim, é isso mesmo. Tutelar. Eu tenho pavor a isso, eu tenho pavor. E aí, passando por aí, e aí eu tô com essa camisa para mostrar, Marcelo, que hoje eu fiz um debate ferrado, porque o que está acontecendo no nosso país? Eles estão, e aí é nós também que estamos fazendo essa confusão, viu? Todo mundo agora é pedófilo, Marcelo. O camarada abusa de uma criança e se fala que vai na delegacia, confessa que é pedófilo para ficar em tratamento psiquiátrico, para ficar solto. O cara abusa da criança, explora a criança, comete crime sexual com a criança e fala que é pedófilo. Você entendeu o que estão fazendo? Então, o simpósio tem que discutir muito isso, debater e mostrar para as pessoas, né, a diferença dos crimes. Entendeu? No simpósio, a gente tem que esgotar o debate em todas as temáticas, né? A gente tem que fomentar nas temáticas lá, né? Seja isso. Na área todo o sistema de garantia de direitos. Vai estar lá, vai ter as oficinas lá, a gente tem que estar lá esgotando tudo. E o conselheiro tutelar que vai participando tem que perguntar mesmo. Sim, buscar na essência, André. Pegar na essência da lei o que significa isso. Porque o camarada vai lá, dá um celular para a menina, né? E depois abusa da menina. Ele está explorando isso. Ele está explorando, ele está dando, ele está comprando. É a exploração comercial, né? Que ele está explorando. Então, esse cara não é pedófilo. Esse cara não é pedófilo. Ele é criminoso. Ele é criminoso. É criminoso. Ele cometeu um crime. Então, a gente tem que deixar bem claro o que é isso. Não é verdade? Outra coisa que vocês também debateram que eu gostei muito foi em relação, Marcelo, o processo de escolha unificada que vai ter aqui há 2 anos. Eu que tive a oportunidade de ser um dos consultores, né, graças a você, né, graças a, lógico, né, o edital que teve, né, e aí nós fomos escolhidos pela habilidade, pelo conhecimento e pela experiência que tivemos também, né, para poder cumprir essa missão. Eu andei pelo sul do país e o que eu notei? E aí é muito grave, André, quando você coloca, né, 78% são novos, e isso traz à luz um problema que a gente vai ter que solucionar no próximo, na próxima escolha unificada de conselhos tutelares. E aí, Marcelo, já levando como proposta, né, de contribuição na lei orgânica, lá para a comissão, para colocar isso na lei federal, que todos os municípios adequem sua lei de acordo com o que vai constar nessa lei federal, Marcelo. Porque senão cada município faz o seu bem-querer e ao seu bel prazer. E uma das coisas que tem que constar na lei, e urgente, André e Marcelo, que foi debate na mesa, lembra, Marcelo? Mas não deu para a gente colocar, porque senão não saía a resolução 170, é que comece um processo de escolha, como começou 6 meses antes, mas com formação dos pré-candidatos. Todo mundo tem que passar por formação, com nota de participação, de frequência, né? E aí você coloca sábado, domingo, à noite, essa frequência, né? Essas aulas, com pena de não poder participar do processo.
Porque estão chegando, André, pessoas muito despreparadas. E não é a culpa dele. A lei dá essa brecha, não é verdade? E a pessoa tem vontade de ser. Eu acho que todo mundo pode ser conselheiro tutelar. Porém, é dever nosso, que estamos aí na causa, como vocês mesmo falou, de buscar o aperfeiçoamento dessa categoria, desse sujeito que vai ser candidato, que pode ser eleito conselheiro tutelar, como aconteceu nesse processo. Tem muita gente que nunca pegou um ECA na vida e é conselheiro tutelar. Pode falar, velho. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar ele cresceu muito para dentro. A gente falta ainda crescer para fora. Certo? Há uma questão que eu creio, né, que a gente tem que avançar bastante, é em relação ao suplente. Certo? Por que eu digo isso? Porque existe hoje a tal da dedicação exclusiva. Então, assim, a gente sabe que o Conselho Tutelar é um órgão composto por 5 membros. Se sair um de férias, automaticamente a prefeitura tem que convocar o suplente, certo? Mas se é dedicação exclusiva, a gente tem que pensar. Quem é que vai viver, sobreviver, manter a família, suas contas pessoais, tirando 5 meses de férias? A gente tem que fazer essa reflexão. O cara passa um ano todinho, se ele tirar as 5 férias subsequentes, que ele ainda, né, um mês atrás do outro. Mas se ele tirar uma férias em janeiro, outra em maio, outra em novembro, os meses diversificados. Como é que ele vai sobreviver, esses caras? E o Conselho Tutelar ele não pode ficar um dia sequer, sem sua composição, porque o Conselho Tutelar é um órgão composto por 5 membros. Logo, a decisão tem que ser colegiada. Então, ele tem que estar com todos os componentes juntos. Ele não pode trabalhar dessa forma. Corre risco de anular a decisão administrativamente. Qualquer advogado quebra essa decisão. E aí, essa do suplente, o André trouxe muito, tem que estar debatendo, viu, Marcelo, para colocar na lei mesmo, né? Na lei global dos conselhos tutelares. Tem que debater, fazer um debate muito claro, né? Da dedicação exclusiva. O salário do conselheiro tutelar tem que ser coerente. Para me ter dedicação exclusiva, eu tenho que ter um salário justo. Não dá para ter dedicação exclusiva com salário mínimo, ou menos de um salário mínimo, viu, André? Não dá para ter dedicação. Por que eu trouxe essa discussão? Porque eu acompanho as páginas, certo? Eu vejo aí, tem debate que eu não gosto de entrar, Marcelo, naqueles debates, eu digo que eu vou me poupar de certas coisas. Mas diariamente eu vejo quem é que assume se fulano tirar licença? O conselheiro tutelar se preocupando com isso. É para chamar o primeiro ou o segundo suplente. O conselheiro tutelar não tem que chamar ninguém, não. Quem tem que chamar alguém é a prefeitura. Sim. A prefeitura que tem nomear os suplentes. Convoca o suplente. Certo, Marcelo? Perfeito. Ele vem. Primeiro suplente. Olha, sua portaria vai ser publicada assim, assim. Não quero. Assina um documento aqui dizendo que você não quer. Aí convoca o segundo suplente. Mas eu vejo conselheiros tutelares se preocupando em escolher quem é que vem tirar as férias, quem é que vai ser o suplente que vai assumir. Não pode, pô. Que é isso? Mas para começar... Companheiros conselheiros tutelares, me permita. Acumular férias que é para o suplente não assumir, Marcelo. Absurdo. Não isso pode, é pequenez muito grande, pô. É diminuir a instituição. Claro, você tem que pensar no conselho enquanto órgão. Aí é quando eu digo, sabe, Marcelo, a gente cresceu para dentro, mas para fora o conselho falta crescer ainda. A gente tem que fazer essa reflexão. Alguns ficam com rato que eu falo muito, sabe? Eu vou na ferida. Tem que ir. Não, mas é isso. Quando a gente puxa a discussão, o debate se aprofunda, né? Então, André, tem que debater a respeito do suplente. Para início de conversa, todo o processo de escolha, né? Você tem lá 30 candidatos, 5 são eleitos, os outros 25 são suplentes. Entendeu? Tem prefeitura que só colocou 5 suplentes, o resto descartou. Ó, o rapaz perguntando aqui, quem tem que chamar não seria o Conselho de Direito? Não. Quem tem que nomear é a prefeitura. O chefe do executivo está lá, tudo bonitinho, ele que chama. Exatamente, através do diário oficial. Isso aqui, Júlio César, é porque eu vejo conselheiro tutelar se preocupando em quem é que vem tirar as férias de André.
Quem é que vai tirar as férias de E Marcelo? muito mais. Tem uns trabalhando pro outro não assumir ainda. Fazendo situações, conchavos, articulações, Acumulando sacanagens. férias pro suplente não assumir. Sim, a Eunice Gomes, lá de Minas, está dizendo que não tem suplente. Nesse caso, em Pinhais, lá, Cristais Paulista. A nossa menina que é do Condeca lá, Marcelo, que é presidente do MPCA. Mais uma. A mãe do Augusto. Aí é um caso atípico. Ela fez uma eleição suplementar. Né? Por que não há suplente lá? Porque o cara vai cuidar da vida dele. Mas olha só, Edinho. Olha o que o Wendel, querido Wendel Valente, conselheiro do Jabaquara, na cidade de São Paulo. Wendel, eu estou aqui hoje em Olinda, indo para João Pessoa, né? E retorno dia 20 para São Paulo, que eu tenho outras agendas pelo Brasil. E aí eu quero falar com você uma situação de São Paulo, querido. Muito importante para a articulação dos conselheiros de São Paulo. Porque o Wendel, né, Edinho, é da comissão permanente dos conselhos tutelares, que eu fiz parte, que o Edinho fez parte quando conselheiro tutelar. E aí o Wendel está aqui, duas questões que estão perguntando muito agora. A primeira é, se não tem suplente, faça a prefeitura, o CMDCA estabelece um edital que pode ser simplificado. Faça um edital para chamada de suplente e elege suplente com validade até 9 de janeiro de 2020. Não tem que ser feito. O que não pode, a prefeitura vai escolher alguém? Não pode. Tem um amiguinho ali que já foi conselheiro tutelar. O cara vai deixar de tirar férias, não pode, que é direito trabalhista dele. Não Chega pode. 2 anos, não pode acumular mais de 2 foi anos uma luta para ter férias. Exato. A gente lutou tanto para aprovar essa lei federal agora em 2012 e a gente está se deparando. E aí, olha você vê o menino falou agora, Marcelo, que a resolução 170 traz isso, Luiz. Nós tivemos cuidado de colocar. Exatamente. Porém, muitos não quiseram nem observar. Ignora. Agora, olha a denúncia do Wendel. Olha a denúncia do Wendel. O pior é saber quando chama o suplente e os conselheiros não querem que use a sua sala, sua mesa, seu computador e atenda aos seus casos. Olha lá, hein? Nós falamos sobre isso agora há pouco. Essa pessoa é tão conselheiro quanto os outros que estão lá. O conselho é um órgão público, né? Composto por 5 membros. 5. Então não existe o caso de André, o caso de Marcelo, o caso de Edinho, o caso de Wendel. Existe o caso acompanhado pelo Conselho Tutelar, a situação acompanhada pelo Conselho Tutelar, que é um órgão composto por 5 membros e colegiados. Sem dúvida. E aí, quando o conselheiro faz isso, nós lutamos tanto para fortalecer o Conselho Tutelar. Quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Enfraquecendo o colegiado, a ação conselheira e a instituição Conselho Tutelar, que é maior do que nós. A instituição fica, nós passamos. Crescemos para dentro e deixamos de crescer para fora. Nós somos um órgão encarregado pela sociedade, Marcelo. Sem dúvida. Edinho, nós somos carregados pela sociedade, nós devemos satisfação à sociedade. Para zelar pelos direitos. A gente tem que trabalhar de acordo com a demanda apresentada pela sociedade. Exatamente. Não é o Conselho Tutelar que vai dinamizar e escolher seu funcionamento. Não. Mas você sabe que tem agora uns abençoados aqui do Nordeste, viu? O Fernando Bezerra falou que já visitou a sala do suplente. Autonomia financeira. Como que você vai defender a autonomia financeira? O conselheiro vai ficar juntando nota agora, fazendo conta do orçamento, isso aqui é custeio ou capital. O que tem que ter é o recurso, que o conselheiro conheça o seu recurso e que a assistência, o gabinete do prefeito, seja lá qual secretaria, destine as necessidades apontadas pelo colegiado. Eu vou ficar devendo um pouco acerca desse tema, Marcelo. Eu digo que, assim, Edinho, eu ainda não parei para fazer assim, esse estudo profundo, certo? O que eu sei, não vou citar a cidade, porque a gente citando cidade, corre um sério risco de alinhar nomes, atrelar nomes, isso eu não quero. Mas a gente sabe, inclusive, é um desafio. Mas tem numa cidade? Não, e tem problema. Eu conheço duas cidades eu conheço. Eu conheço uma. Que teve um é dezembro e outro é qual? Vai. Houve. É o que, Edinho? Um é dezembro e outro é qual? Vai. E houve. Aí você quer. E houve problema. Mas assim, a gente tem que discutir melhor. E assim, eu acho que agora a gente vai dar uma. Ajeitar ali a barriga um pouquinho, Marcelo. A fome bateu. Edinho, tu vai chegar quando, Edinho? Deixa eu falar aqui, que o André falou tudo, eu não posso falar mais nada. Peraí.
Olha o direito de fala, hein? Garantido. Marcelo, duas Eu acho coisas. que tá na plenária. Duas coisas. A primeira é que eu fui num jantar, você sabe que hoje eu estou no PRB, aqui em São Paulo, né? Fui candidato a vereador pelo PRB, possivelmente serei candidato, sou pré-candidato a deputado federal, viu, André? Pelo PRB aqui em São Paulo, né? Mas isso é para depois, que a gente vai discutir. Eu falei com a bancada, falei com a bancada de deputados federais do PRB nesse jantar, e a bancada vai apoiar totalmente a comissão lá de fortalecimento dos conselhos tutelares. À frente. À frente, parlamentar mista. Eles vão apoiar totalmente, tá? Eu falei com eles lá e totalmente eles vão estar dando apoio para o Jorge Gilmério para a frente parlamentar. Tá legal? Bom saber. E outra coisa é o Pérola, viu, Marcelo? Estou embarcando domingo aqui de manhã, 11 horas mais ou menos eu chego em João Pessoa. Né? Não sei se você viu, eu falei para você entrar na loja, né? Ele já está na loja. Não está totalmente pronto, vai ficar pronto até segunda-feira. Tem muita informação para colocar. É muito complicado, é uma coisa de louco. Eu estou 2 dias aqui sem dormir quase, né? Para poder organizar, mas ele está ficando redondinho. Então, domingo eu estou aí para nós almoçarmos junto, beleza? E conversar um pouco. Beleza, agora para encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Está no PRB, né? Mas não vai subir no palanque do Bolsonaro, não, né? Não, de jeito nenhum, tá maluco? É bom deixar isso claro aqui. Né? Isso, olha, não a Bolsonaro, de jeito nenhum, de forma alguma. Tem uns amigos que mandam. É bom já ir se acostumando, né? Não mandam para mim. Aí quando algum conselheiro tutelar, defensor de direitos humanos que manda isso para mim, Jair Bolsonaro, é bom já ir se acostumando, aí eu respondo. Conselheiro tutelar que apoia Bolsonaro, é bom já ir saindo. Se retirando. Aí gera aquele debate todo, mas a gente tá aí sempre para dar essa colaboração, né, Dinho? Então, eu queria dar boa noite a todos. André, eu tenho 56 anos de vida, graças a Deus. Bem vividos. Me parece, viu, Dinho? Eu peguei um pouco da ditadura, tá? Então, a polícia aparecia lá embaixo, você tinha que entrar para dentro de casa, e quem não tinha carteira de profissional no bolso, registrada, ia preso por vadiagem. Entendeu? Então, tem gente até que hoje fala... a gente não viu se andar com documento de identificação por conta dessa questão. Porque não tem lei que obrigue você a andar com documento de identificação. Quem fala não tem conhecimento. Eu fiquei um dia inteiro preso, suspeita que eu era trombadinha, porque eu trabalhava na cidade, só que não tinha carteira registrada. Então ficou eu, meu irmão e um amigo preso lá no centro da cidade de São Paulo. Nós ficamos o dia inteiro, nós entramos 8 horas da manhã, saímos de lá 11 horas da noite. Né? Olha isso. Para puxar o DFC. Nós era pretinho, né? Somos, né? Eu ainda sou. Então, é bandido. Então, para quem fala em ditadura, Bolsonaro, essas coisas da vida, é porque não conhece a realidade. Estude um pouquinho, vai conhecer um pouco de história para saber como que é. Né? Porque senão a gente não vai ter vida. Eu quero viver, quero que meus filhos vivam, meus netos, minha filha, a Pérola, que está pequenininha, e que viva em liberdade, que tenha direitos e tenha direitos a falar. Ela possa se expressar. É só isso. Estamos num momento delicado. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. E até o simpósio. Edinho, antes de você sair, cadê Pérola? Eu tranquei a porta, que ela não tá, Marcelo, tá difícil. Cadê a Pérola? Quer ver a Pérola? Quer ver? Cadê a Pérola? A Pérola é uma figura. Ela Marcelo chamando dele. O Edinho. Marcelo! É a filha. Olha lá. Oi, Pérola! Por isso o aplicativo. Eu quero saber por que Pérola. Olha, essa é a Pérola. Pérola. Manda um beijo pro André Macaxeira. Fala, beijo, André Macaxeira. Fala. Olha, se seu pai violar seu direito, chame o conselho tutelar. Comunique ao conselho tutelar. O que você tem? Fala pra ele. Você não tem um moleque na Bahia? Fala pra ele. Olha quem chegou aqui, ó. Olha lá, Rutinha. Oi, Rutinha. Oi. Ela já tem o ECA, viu? Ela já tem o estatuto. Deixa eu dar uma pausa, Dinho. Nós vamos... Bom, mas vamos lá. Então, de 11 a 14 de dezembro, né? Ainda pode fazer sua inscrição. É só entrar no site www.simposiosgd.com.br
Você terá lá mais de 40 palestrantes, entre eles está aqui o Edinho Santana, que estará lá, André Macaxeira, Elinice Rocha, Edson César, Reinaldo Baltino, Sônia Bonfante, Sônia Moschetti, Luciano Bettiati, Lauro Trindade, professora deu branco? Mônica Silã. Professora Mônica. Mônica também, anfitriã, né? Verônica, anfitriã, como a Jaciara, anfitriã, o Dudu, o Eduardo, conselheiro de praia, e o Jairo. Assim, ó, eu vou te falar para você, e vários professores e doutores da universidade que vão lá dividir o espaço com os militantes. Ótimo. Por quê? Porque o simpósio é isso, é troca de experiência. Academia com militante, com você que vai para lá. Eu aprendo daqui e tu aprende de lá. O Eu tô simpósio... levando camiseta pro sorteio, viu? Pode falar para todo mundo aí. Legal. Edinho, outra coisa e para vocês aqui. O Café com Macaxeira tá com o canal no YouTube agora. Eu tô organizando, sabe, direitinho e tô divulgando. Se puder lá, ajuda a gente a dar uma divulgada. Dá um like lá, compartilhar. Muito bem. Eu Lá já no tô YouTube, lhe Café copiando, com viu, Macaxeira. André? Já tô lhe copiando, viu? Já tô lhe copiando. Tô montando uma rádio web aqui, viu? Brasil! Então, O que é bom a Edinho, gente copia. tá certo. Boa viagem. Até domingo em João Pessoa. Brasil, nós, de 11 a 14, João Pessoa vai ser a capital do sistema de garantias de direitos. Tamo junto. Muita gente participou, nós não conseguimos, como a Rosane Rocha, como meu querido Jefferson Careca Leon, né, que é o Careca, o presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros do Rio Grande do Sul. André e Edinho, eu tive lá essa semana num encontro estadual em Torres. Lá com o Júlio Fontoura. Fantástico. Eu ministrei sobre o fortalecimento e as atribuições do Conselho Municipal de Direitos. E nós estaremos, então, de 11 a 14, juntos em João Pessoa. E agora nós vamos comer, que nós estamos com fome, Edinho. Aqui é 1 hora a menos. Abraço! Falou! Pérola!